Com o lançamento do Jurassic World Evolution 3, eu resolvi fazer um top 5 DLCs que desejo ter para o jogo no futuro. Isso inclui DLCs de regiões, espécies e diferentes eras. Se você quer saber de todas, fica até o final e bora pro vídeo. Primeiramente, vou começar com a DLC Semi-Aquatic Species. Ela é uma DLC, obviamente, focada em espécies semi-aquáticas e que fazem sentido estarem no jogo, na minha opinião. Temos aqui a Titanoboa, foi a maior serpente que já existiu e viveu há cerca de 58 milhões de anos, durante o Paleoceno, logo após a extinção dos dinossauros. Ela habitava as florestas tropicais da Colômbia, especialmente na região da Formação Cerrejón, onde as temperaturas médias eram muito mais altas que as atuais. A Titanoboa podia atingir 13 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada, caçando crocodilos, tartarugas e peixes gigantes em rios e pântanos densos. Apesar de ter vivido após os dinossauros, ela representa a continuação do domínio dos répteis gigantes na Terra, e por isso eu acho que sim que seria uma boa espécie para estar aqui no Jurassic World Evolution 3. Passando agora para o Deinosuchus, foi um gigantesco crocodiliano pré-histórico do Cretáceo Superior, há cerca de 82 milhões de anos, que viveu na América do Norte e Central. Media mais de 10 metros de comprimento e pesava entre 6 e 8 toneladas, sendo capaz de caçar dinossauros que se aproximassem da água. Conviveu com espécies como Albertossauro, Parasaurolopho e Cristossauro, espreitando margens de rios e pântanos, exatamente como os crocodilos modernos. Preciso nem falar que essas espécies seria perfeita para o ambiente que temos aqui na franquia do Jurassic World Evolution, Eu espero muito que ele venha no futuro para colocar ele naqueles ambientes de pântano que temos hoje em dia. Passando agora para o Sarcosuchus, conhecido como o Super Croc. Ele viveu há cerca de 110 milhões de anos, no Cretáceo inferior, em regiões que hoje correspondem ao norte da África, principalmente Níger e Mali. Era um parente distante dos crocodilos modernos, podendo alcançar 12 metros de comprimento e pesar até 8 toneladas. Ele habitava rios e deltas repletos de vida, convivendo com dinossauros como os Suchomimus, Ouranossauro e Nigersaurus. Agora vamos para o último dinossauro dessa DLC, o Austroraptor. Ele foi um raptor do Cretáceo Superior que viveu há cerca de 70 milhões de anos, na Patagônia, Argentina. Era um dos maiores dromeossaurídeos já descobertos, com cerca de 5 metros de comprimento, e possuía braços largos com garras afiadas, mas dentes pequenos e numerosos, adaptados para caçar peixes e presas menores. Ele conviveu com dinossauros como Carnotaurus, Quimeusaurus e Saltasaurus, em um ambiente de planícies alagadas e florestas abertas. É uma espécie que eu acho muito maneira devido a ter esse dinossauro no The Isle, então seria muito interessante ter aqui também. Vamos agora para uma DLC que eu tenho certeza que todos nós gostaríamos muito, a DLC Brazilian Pack. Bora começar com o Irritator. Ele foi um espinossaurídeo brasileiro que viveu há cerca de 110 milhões de anos, durante o Cretáceo inferior, na região do nordeste do Brasil, mais precisamente na Formação Santana, no Ceará. Seu nome curioso, Irritator, veio da frustração dos cientistas ao descobrir que o fóssil havia sido adulterado por caçadores, o que dificultou a sua análise inicial. O Irritator era um predador semi-aquático, medindo cerca de 8 metros de comprimento, com focinho estreito e dentes cônicos, perfeitos para capturar peixes, o que o coloca como um parente próximo do espinossauro. O Oxalaia é outro espinossaurídeo brasileiro, descoberto no Maranhão, na Formação Alcântara, e viveu há cerca de 95 milhões de anos no Cretáceo Superior. Seu nome homenageia Oxalá, a divindade africana trazida pela cultura afro-brasileira, refletindo a origem mista dos fósseis encontrados, com espécies semelhantes às africanas. Estima-se que o Oxalaia tenha atingido 12 metros de comprimento, sendo o maior dinossauro carnívoro conhecido no Brasil, e possivelmente um dos maiores da América do Sul. O Picnonemossauro foi um abelissaurídeo carnívoro do Cretáceo Superior, que viveu há cerca de 70 milhões de anos no Mato Grosso, Brasil, dentro da Formação Adamantina. Seu nome significa lagarto de florestas densas, e ele era um dos maiores abelissaurídeos sul-americanos, com cerca de 8 a 9 metros de comprimento. Tinha um crânio robusto, braços curtos e uma mordida poderosíssima, características típicas do grupo que inclui o famoso Carnotauro. Ele viveu em planícies áridas e florestas abertas, juntos de espécies como o Uberabatitã e o Gondwana natitã, o que o coloca como predador de topo do ecossistema. Agora falando em Uberabatitã, é um titanossauro herbívoro que viveu há cerca de 70 milhões de anos,
no Cretáceo Superior, na região do Triângulo Mineiro, em Uberaba, Minas Gerais. Seu nome significa Titã de Uberaba, e ele é um dos maiores dinossauros conhecidos do Brasil, com até 26 metros de comprimento, e é uma ótima espécie para fechar essa DLC do Brasil. Comentem aí embaixo o que vocês acharam. Devo adicionar alguma coisa? Prefeririam outras espécies? Então comentem aí. Continuando, agora vamos para o Carboniferous Expansion Pack, uma DLC focada em espécies do período Carbonífero, onde a Terra era praticamente um pântano gigante. Começando com a primeira espécie, temos a Meganeura. Ela foi uma libélula gigante que viveu há cerca de 300 milhões de anos, com uma envergadura de até 70 centímetros e era um dos maiores insetos voadores de todos os tempos. Viveu em florestas pantanosas da Europa e um mundo com altos níveis de oxigênio atmosférico, o que permitia que os insetos crescessem a tamanhos gigantescos. A Meganeura caçava outros insetos e pequenos anfíbios, usando a sua visão excepcional e reflexos rápidos para atacar em pleno voo. Passando agora para Arthropleura, foi uma centopeia gigante que habitou as florestas do Carbonífero Superior há cerca de 310 milhões de anos, na região que hoje são a Europa e a América do Norte. Ela podia atingir até 2,5 metros de comprimento, sendo o maior artrópode terrestre já descoberto. Apesar de sua aparência muito assustadora, acredita-se que fosse herbívora, alimentando-se de folhas em decomposição e matéria vegetal encontrada nos solos úmidos das florestas tropicais. O Pulmonoscorpius foi um escorpião terrestre gigante que viveu há cerca de 340 milhões de anos no período Devoniano tardio ao Carbonífero inicial, na região que hoje é a Escócia. Com cerca de 70 centímetros de comprimento, era um dos maiores escorpiões conhecidos e um dos primeiros artrópodes a desenvolver pulmões adaptados para viver fora da água. Daí o seu nome, que significa escorpião pulmonado. Ele caçava insetos e pequenos anfíbios, usando suas poderosas garras e ferrão venenoso para capturar e imobilizar as presas. Bora agora para o Cenozoic Titans Pack, outra DLC de eras, agora focado no período Cenozoico, basicamente a Era do Gelo. Primeiramente temos o mamute lanoso. Ele foi um dos símbolos mais marcantes da Era do Gelo, vivendo entre 400 mil e 4 mil anos atrás, durante o Pleistoceno, nas planícies geladas da Europa, Ásia e América do Norte. Era parente próximo dos elefantes modernos, mas adaptado ao frio extremo. Ele possuía uma espessa camada de pelos, gordura e presas longas e curvas, que podiam ultrapassar 4 metros de comprimento. Ele conviveu com outras criaturas icônicas, como o Smilodon e o Elasmotherium. Não preciso nem dizer que seria muito massa ter eles em um dos nossos parques, né? Falando nele, o Smilodon, conhecido popularmente como o tigre dente de sabre, foi um dos predadores mais famosos da megafauna do Pleistoceno. Ele viveu entre 2,5 milhões e 10 mil anos atrás, na América do Norte e no Sul, habitando florestas abertas e planícies. Suas presas, em forma de sabre, podiam chegar a 20 centímetros de comprimento, usadas para golpes precisos na garganta ou no pescoço das presas. Ele caçava grandes herbívoros como preguiças gigantes, bisões e filhotes de mamute, e provavelmente vivia em grupos cooperativos, algo bem raro entre felinos pré-históricos. Agora vamos para um animal bem famoso aqui dessa época, a ave do terror. Ele foi um gigante carnívoro não voador que viveu há cerca de 15 milhões de anos, durante o Mioceno, na Argentina. Media até 2,5 metros de altura, com um bico curvado e extremamente forte, capaz de esmagar ossos e matar presas com um único golpe. Pertencia à família dos Porusracidae, um nome muito difícil, um grupo de aves predadoras que dominaram a América do Sul após a extinção dos grandes dinossauros. Por último, temos o Elasmotherium, apelidado de unicórnio siberiano. Ele foi um rinoceronte pré-histórico gigante que viveu entre 2,6 milhões e 27 mil anos atrás, no leste da Europa e na Sibéria. Media mais de 4,5 metros de comprimento e pesava até 4 toneladas, com um chifre enorme que podia ultrapassar 2 metros. Ele era usado tanto para defesa quanto para escravar neve e encontrar vegetação. Seu corpo era coberto por pelagem espessa e suas pernas longas o tornavam ágil, capaz de percorrer grandes distâncias em busca de alimento. Essa foi a última criatura desse pack, então bora pro próximo. Agora, por último, mas não menos importante, temos a DLC chamada Forgotten Giants Pack. É um grupo de dinossauros incríveis que não temos aqui no Jurassic World Evolution 3,
obviamente, mas que deveriam estar porque eles são dinossauros absurdamente maneiros. Começando com o Mapussauro, ele foi um dos maiores carnívoros que já existiram. Viveu durante o Cretáceo Superior há cerca de 97 milhões de anos na região que hoje é a Patagônia, na Argentina. Pertencia à mesma família dos Gigantossauros e Carcharodontosaurídeos. Seus fósseis foram encontrados em um grande depósito com vários indivíduos juntos, evidência que sugere comportamento social ou caçadas em grupo. Esse predador conviveu com gigantes herbívoros como o Argentinossauro, um dos maiores dinossauros já descobertos, o que fazia o ambiente realmente um palco constante de confrontos colossais. O Tiranotitã é outro colosso argentino, um carcharodossaurídeo que viveu há cerca de 125 milhões de anos, também durante o Cretáceo Inferior. Diferente de outros carcharodossaurídeos, o Tiranotitã tinha um corpo mais robusto e um pescoço bem musculoso, sugerindo uma força bruta impressionante. Ele habitava as planícies do sul da América do Sul, convivendo com saurópodes como Andessaurus e outros grandes herbívoros da região. Esses dinossauros seriam perfeitos aqui, pois já que eles são da mesma família do Gigantossauro, então não seria muito difícil trazer esses modelos para cá, não é? Agora passando para o Yangchuanossauro, ele viveu há cerca de 160 milhões de anos durante o Jurássico Superior, na região de Sichuan, na China. Era um predador de médio a grande porte, medindo cerca de 8 metros, semelhante em forma e comportamento do alossauro. Seus fósseis indicam um animal ágil, com mandíbulas fortes e dentes curvados, ideal para caçar saurópodes e ornitópodes da fauna chinesa, como o Mamenquisauro. Conviveu com outros dinossauros icônicos da Ásia Jurássica, compondo o ecossistema dominado por grandes répteis e florestas úmidas. E assim, chegamos ao fim do meu top 5 DLC para um futuro aqui no Jurassic World Evolution 3. Eu acredito que todas essas criaturas fazem muito sentido estarem no jogo. E aí, vocês concordam ou discordam comigo? Comentem embaixo o que vocês acharam dessas DLCs e também comentem ideias de outras, caso vocês tenham aí em mente. Se você não viu meu último vídeo do Jurassic World Evolution 3, clica no vídeo que está aparecendo aí agora e não perca nada. Deixe seu like aí se você gostou desse vídeo, se inscreva e até um outro vídeo. Falou!